Esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe e nós vamos trabalhando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 10º Mandamento. Não cobiçarás casas, propriedade, gado, tudo do seu próximo. Cada um de nós temos que lembrar assim, que sempre trabalhamos valorizando as coisas dos outros. E é bem importante assim, porque aquele que trabalha no comércio ou aquele que trabalha como prestador de serviço, se ele trabalha com a sinceridade, com a honestidade, esse não terá problema. Aqueles que trabalham olhando o que o outro tem, esse terá problema, porque ele já tem aquilo que ele tem, num período anterior ele achava que aquilo que ele tem no momento era agradável. Então ele adquiriu aquilo. Depois que ele adquiriu, ele parou de valorizar. Agora ele está cobiçando as coisas dos outros. Esse comportamento já vem há milhares de anos, porque é um trabalho que Lúcifer fez, de instilar dentro do ser humano a cobiça. E com isso, cuida das coisas dos outros. É bem importante assim a gente ir observando como é que eu faço com a minha vida. Se eu tenho vontade de ter, então se eu trabalhar, se eu desfizer de algo que eu já tenho, eu posso ter aquilo que eu acho que vai ser bom para a minha vida. Agora, se eu não trabalho, se eu não quero desfazer de algo que eu já tenho e estou querendo algo a mais, então eu estou cobiçando aquilo que não é meu. Eu não estou valorizando aquilo que eu tenho. E temos que lembrar de um ensino bem importante que fala assim, que é indivíduo. Então o indivíduo, a nação é indivíduo. Então cada indivíduo tem que ter um propósito de voltar para a pátria do espírito. Porque se a pessoa cobiçou, apropriou daquilo que não é dela, ela então adoece na velhice e ela fica emaranhada na matéria fina. Então nós temos que lembrarmos assim, o cuidado que existe dentro da moradia, uma moradia normal. O dia anterior, o que vai ser feito para a refeição do dia seguinte, o procedimento de ter os itens que se alimentam na manhã do dia seguinte. É um procedimento. Se a pessoa aprende esse procedimento para a vida dela ter um procedimento correto, para que tudo corra bem na sua vida, então o que acontece? O proceder hoje, possibilitando os itens do alimento da parte matinal, os alimentos da parte do almoço, se ela tem esse procedimento com coerência, então cada um é que tem que ir observando o que ele precisa. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar assim, que 80 anos não é uma referência de uma existência, é um período da existência. E muitos, hoje, que está faltando aquela condição para sobreviver, então o que acontece? O que foi feito no período anterior? Então, muitas vezes, as pessoas esquecem de um ensino muito importante, que nós sempre trabalhamos possibilitando o imediato, mas possibilitar que a pessoa venha ter aquilo que ela precisa. Então, não é somente um procedimento de resolver imediatamente aquilo que a pessoa tem. E muitas vezes, tem aqueles comportamentos assim, que fala que a pessoa encontra-se numa condição marginalizada pela sociedade. Mas nós conhecemos muitas e muitas pessoas que nasceram num ambiente com pouco recurso financeiro e que tiveram a condição, a possibilidade de fazer o movimento correto e de ter os bens que ela vê que é útil para ela. A diferença de uma pessoa para outra é a lucidez. Então a pessoa tem que fazer muito esforço para se tornar lúcida. A lucidez, a pessoa já tem que começar com coisas que prejudicam a saúde e não usar. Então tudo que entorpece a pessoa não pode usar, porque se ela utiliza,
o corpo fica muito enfraquecido porque tem que fazer esforço para manter-se, tem que fazer esforço para tirar a toxina que tira a lucidez da corrente sanguínea. Fica bem fácil assim de observar um remédio que tira dor. Pode ser de uma criança de 10 anos, de um homem de 20, de uma mulher de 60, é a mesma medicação, em lugares diferentes. Então o que acontece? Entorpece, ela fica menos lúcida. Então vai dificultar para ela ir resolvendo aquilo que ela precisa para a sua vida. A cobiça não pode existir. Se a pessoa descuida, ela para de cuidar daquilo que é dela e ela então começa a cuidar das coisas da outra pessoa. Então ela não caminha na sua vida. Então cada um de nós é que tem que observar onde é que eu me encontro, o procedimento que eu estou tendo na minha vida diária, o procedimento que eu preciso de continuar tendo. Cada pessoa tem que fazer esse trabalho com ela mesma. Então, quando uma pessoa melhora na conduta, na maneira de valorizar aquilo que ela tem, ela então vai caminhando todos os dias para a finalidade da sua existência. Então, a nossa finalidade tem que ser também o plantio que estamos fazendo na matéria fina. A matéria fina é aquele plano que a pessoa vai, assim que ela larga o corpo de matéria grosseira. Ela vai para o nível dela. Então, quando nós ouvimos falar assim que os iguais se atraem, muitas vezes na matéria grosseira nós não percebemos que nós convivemos com aqueles que apresentam o mesmo ideal, a mesma perspectiva. Mas na matéria fina não tem que ter dúvida, é atraído com o peso correspondente que nós teremos assim que desprendemos do corpo de matéria grosseira. O berço que nós vamos construir para a nossa vinda seguinte é agora. Então tem um ensino que fala assim, vivei o presente. Quer dizer assim, que muitos ficam no passado e muitos ficam sonhando com o futuro. E as oportunidades de imediato a pessoa perde, porque quando ela percebe, já passou. Aquilo que ela precisava de falar, os posicionamentos que ela precisaria de ter, já passou. Então o que acontece? Ela não viveu o presente. O nosso comportamento vai criando buracos. Nós poderíamos dizer assim que seria como gaiolas. Quer dizer, está vazio por dentro e ocupando um grande espaço. Então as pessoas que têm aves em gaiolas, então dá esse nome, é vazio por dentro e ocupando um grande espaço. Então nós não podemos criar esses vazios no nosso dia a dia. Nós temos que preencher. E o preenchimento a gente sabe assim que é conhecendo os ensinos. É tirar essas influências que nós já recebemos, porque dificilmente uma pessoa valoriza aquilo que ela tem. Então normalmente está sempre valorizando aquilo que é do outro. E é bem interessante essa questão de indivíduo, que eu sou um indivíduo, a nação é indivíduos, mas entre esses indivíduos, sempre um ou outro quer ficar na administração. Então ele prontificou em administrar os bens da nação, que é daquele povo, para o povo. Então, com a inveja, com a cobiça, ele passou a administrar os bens para ele. E ele esqueceu do princípio. Por isso que cada indivíduo tem que tornar-se lúcido, porque quando um que não apresenta uma honestidade, uma seriedade, querer administrar os bens da nação, então com a lucidez do povo, de cada um, então esse elemento não vai ter acesso, porque a lucidez é aquela condição bem importante assim que nós temos. E essa lucidez a gente vai observando assim na criancinha pequena. Ela sabe o que ela quer. E mais tarde também nós sabemos o que nós queremos. Então o filho nós colocamos numa determinada escola porque ouvimos aquela referência daquela escola. Depois esse filho quer mudar de escola. Então é feita uma avaliação
se deve mudar ou não. Normalmente atende à necessidade daquele filho se for uma observação coerente, um pedido coerente. Então quer dizer assim, toda a época da nossa vida nós vamos tendo a referência do começo do certo e do começo do errado. Na questão de cobiçar os bens de outra pessoa, a cobiça também tem o nome de roubar, de apropriar. Quer dizer que se a pessoa está cobiçando, está querendo apropriar, tem o nome de ladrão. Com o povo acontece assim, se o povo se encontra descuidado, então eles terão administradores que não cuidam dos bens que é do povo. Então ele vai cobiçar os bens do povo para ele ter uma maior parte. Então esse comportamento o povo que tem que tornar lúcido. E é bem grave assim, porque as nações também cobiçam os bens de outras nações. Então, não tem importância se vai haver muitos e muitos centenas de milhares mortos. Eles apropriam. Não tem importância escravizar aquele povo décadas. Eles fazem. Mas é o povo que tem que tornar-se lúcido. Então, a nossa vida é sempre assim, indivíduo. Porque naquela moradia, 3, 4 filhos, um dos elementos vai para uma outra localidade e muitos outros que ficaram nem sabem. Quando percebem, aí que perguntam. Cada indivíduo precisa de tornar-se lúcido. Não justifica a pessoa ficar sem saúde na velhice e sem ser considerado. Essa é a referência. E aquelas expressões que a pessoa fala assim, que ela fez tudo para os seus familiares, não fez para os seus familiares, ela fez para ela, porque ela queria ter os méritos. Então, em todas as coisas é assim, é o indivíduo. E é bem grave que cada um que tem que trabalhar assim, de ir observando que nós não podemos esquecer os mandamentos, os ensinos que o Criador nos possibilitou. Essa é a condição importante para cada elemento. Esquecemos dos mandamentos, paramos no caminho. E quando nós paramos, porque a pessoa pode continuar trabalhando na sua vida profissional, mas na vida interna dela, ela parou. O que acontece? Há uma cobrança dentro de cada um, por não estar fazendo o movimento que o espírito necessita. Então é comum entorpecer, ou com um pequeno comprimido, ou com bebidas, ou com outras coisas prejudiciais. Porque a pessoa parou dentro dela, mas quando olha para a aquisição material daquela pessoa, ela tem muitas aquisições materiais, mas aqui dentro ela parou. E nós sabemos assim que quando um carro fica parado muito tempo, cada um pode observar assim, que se ela começa a perguntar, ela vai confirmando com um ou com outro. Aquele carro, o próprio óleo do motor, ele vira uma pasta. Então o que acontece? Ele emperra, não deixa o motor trabalhar. Então dá muito trabalho depois, ele tem que ir para uma oficina, tem que fazer todo o trabalho assim. Então nosso corpo é igual. Não movimentamos, vamos emperrando dentro de nós. Então a pessoa vai ficando pesada, pode estar fazendo as coisas externas, mas dentro dela ela parou, ela vai ficando pesada. Então aquelas confirmações que quase todas as pessoas fazem, que chama-se exame, agora olha como ficamos entorpecidos. A pessoa passa a ser avaliada por uma máquina. Aquela máquina foi criada para ter as funções. Não tem como ela fazer uma avaliação de mostrar para a pessoa que ela se encontra agora estagnada, com a sua vida de espírito, está estagnado. A máquina não faz esse trabalho, ela tem as referências diferentes, ela não ocasiona aquilo que está fazendo esse emperramento na pessoa. Nós vamos achando assim que agora, com o desenvolvimento da tecnologia, nós teremos a solução. É grave esse entorpecimento ainda maior. Por isso que tem um ditado popular que fala assim, que a pessoa trabalhou a vida inteira para fazer aquisições, depois na velhice ela gastou tudo
para poder arrumar a sua saúde. E não arruma, porque ela não trabalhou aqui dentro o distanciamento dos ensinos. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa capacidade de percebermos, de termos um movimento dentro de nós. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então a pessoa tem que ter um movimento dentro dela, a perspectiva. Com isso ela vai mudando a sua irradiação. Então o 10º mandamento é essa condição que nós precisaríamos de ter, de fazendo uma avaliação da importância daquilo que nós achamos que vai ser bom ter aquilo. Porque a pessoa faz a aquisição de um sítio e essa pessoa nunca teve sítio, nunca morou em propriedade rural. Depois ela vende e a referência que se falam é assim, são 2 alegrias. A hora que comprou e a hora que vendeu. É assim a vida, é assim que nós vamos caminhando. Nós não vamos trabalhando daquilo que vai ser bom para a minha vida. E é bem grave assim, porque na família, então os comportamentos internos, porque tem o esperto e tem o inteligente. Então o esperto é aquele que não sabe burlar a sociedade, não sabe burlar as leis. O inteligente é que tem o mesmo comportamento de apropriar, mas sabe, tem a astúcia para burlar a lei. Mas os filhos recebem desse comportamento interno, ou do esperto ou do inteligente. Cada um é que tem que ir observando a vida que ele quer para ele, a cama que ele está construindo. Agora na velhice, porque passa rápido, é só observar assim, a pessoa fala assim, puxa, já tenho 30 anos que moro nessa casa. O outro fala assim, puxa, eu já tenho 35 anos que eu já estou trabalhando. E então o que acontece? A vida passa muito rápido. Se nós tivéssemos a tradição, porque foi há milhares de anos que Lúcifer introduziu a cobiça, a apropriar-se, isso é comportamento de Lúcifer. E nós fomos aceitando, fomos distanciando da luz. Porque para ter comportamento errado, a pessoa faz muito esforço. É só observar uma pessoa que está querendo apropriar de algo. Passa a fazer um raciocínio de como ela tem que proceder. E esse raciocínio gasta muito tempo, muitas vezes. Sendo que se comporta de acordo com a luz, o tempo da pessoa é esquematizado, é um tempo compacto e ela produz muito mais. Então nós gastamos muito mais tempo para fazer as coisas astuciosas, para apropriarmos, do que o tempo que gastaríamos para não apropriar, para não cobiçar, para ter aquilo que tivéssemos vontade. Então eu não precisaria de apropriar, então eu poderia desenvolver funções que me possibilitaria ter aquilo, se aquilo fosse bom para a minha vida. Então a diferença é bem simples assim para todas as coisas na vida. Cada um é que tem que fazer esse trabalho de ir observando como é que ele está construindo a sua vida e sair dos ditados populares, que gastou a vida inteira para fazer as aquisições e agora ele se encontra na velhice desfazendo daquilo que ele fez. Então, se tivéssemos um método, se tivéssemos uma coerência de cumprir aquilo que falamos, porque aquele administrador público, federal, municipal, ele quando entrou, ele falou que faria o trabalho de administrar para o povo. Então agora ele tem muito mais trabalho, porque normalmente ele não tem liberdade para caminhar. Então agora dá muito mais trabalho. Independente de qualquer coisa, nós irradiamos. Essa irradiação fica bem fácil assim da gente observar numa pequena escala. A mãe está com um processo assim de desarmonia, de acontecimentos que ocorreram, ela muda a maneira. Os filhos recebem aquela irradiação que a mãe está emitindo, o animal recebe as irradiações. Isso fica bem fácil assim. Então nós irradiamos. Então para nós irradiarmos uma condição com os ensinos de alegria, de prosperidade, de bem-estar, de perspectiva de vida, esse procedimento
Então essa coerência, para nós termos uma cama boa na velhice, de consideração, de saúde, os 10 mandamentos que a pessoa precisa de cumprir. E o 10º mandamento, que fica bem claro assim, é não cobiçar nada, é não apropriar nada da outra pessoa. E se a pessoa vê que aquilo que ela tem vontade de ter, ela tem que ver primeiro se vai ser bom para ela. E se ela desenvolver a boa vontade na vida, de ir melhorando nas funções que ela tem, honestamente, ela passa a ter aquilo. Se ela viu que vai ser bom para a sua existência. Então a nossa responsabilidade é sempre conosco. Porque independente de qualquer coisa, a gente vai irradiando. E se as irradiações não são boas, a companheira vai embora, os filhos vão embora. Então nós vamos irradiando. E se a pessoa apropria, ela agora, para ter nas suas proximidades, são pessoas iguais. E são pessoas que entorpecem. Então entorpeceu, perdeu a lucidez. Perdemos a lucidez, perdemos a oportunidade. Porque a vida é um instante, é todo um instante, é a vida. Então, com o entorpecimento, tem também aquela condição bem grave assim. No outro dia, a pessoa não tem disposição para o trabalho. Então, o que acontece? A pessoa vai ficando mais enfraquecida, tanto na parte de sobrevivência, como na condição física. Então, aqueles que vêm trabalhando, que vêm tendo uma coerência, não tem limite de idade. Tem 60 anos, ela começa a sua vida novamente. Independente da localidade, aquele que vem trabalhando de acordo com o 10º mandamento, que é não cobiçar a propriedade do outro, o gado e tudo que o outro possui, ela mantém-se sadia e ela vai com a possibilidade de, qualquer época da sua vida, iniciar uma nova fase da sua existência. O Criador nos possibilitou todas as coisas. E cabe a cada um de nós ir observando o procedimento que eu preciso de continuar tendo para a minha vida. E sempre lembrando assim que é indivíduos. Toda a época da nossa existência nós vamos confirmando assim, que aqueles com quem nós convivemos no período de formação, no período da época de trabalho, a gente vai observando que eles foram cada um para o seu destino. Irmãos foram para localidades distantes, muitas vezes. Então o que acontece? Ficamos só. A nação é indivíduo. Cabe a cada um de nós nos tornarmos sábios, lúcidos e utilizar das qualidades que nos foram possibilitadas de perceber. Uma nação de elementos lúcidos, de elementos sábios, também não terão administradores ruins, maus, que apropriam dos bens daquele povo. Não teremos administradores que vendem os bens daquela nação para outra nação, que nós sabemos assim que existem. Então o que acontece? O povo ficou empobrecido e aquele que estava administrando ficou com bastante recurso que não pertencia a ele, convenientemente. Mas a gente vai observando assim, que esses que têm esses comportamentos também ficam sem saúde e sem ser considerados. E normalmente têm nomes ruins. Então nós sabemos que o nome é o que a pessoa é. Então, quando uma pessoa leva um nome muito ruim, ele leva esse nome com ele. Na matéria fina, ele fica junto com esses que têm esse nome. Aqueles que têm comportamento bom, eles são polidos, coerentes, é fácil de trato, eles relacionam com uma polidez, com uma consideração. Esses que apropriam são difíceis de trato, porque são convenientes. Então, na matéria fina, eles vão ficar junto com esses que têm o mesmo comportamento. Então, é muito trabalhoso para esses que comportam assim. Quando nós vemos assim uma pessoa que se encontra numa condição de miserável, sem nada, então o que acontece? Antes, a gente tem que observar antes.
Então o que foi que essa pessoa plantou? Os engodos de Lúcifer, as acomodações, a apropriação. Se ela apropriou do que não era dela, na vez seguinte ou nessa mesma, a pessoa fica sem recurso, fica sem nada. Porque nós sabemos assim que para ser um administrador tem que ter uma capacidade, não é mais ou menos. Porque aquele empregador de uma pequena empresa ou de uma grande empresa, ele tem que ter a capacidade para administrar os seus comandados e administrar o funcionamento daquela empresa. Tem que ter isso. Agora, aqueles que apropriam, eles não fizeram um trabalho de capacitação. Agora eles se encontram com uma condição de muita responsabilidade perante a sociedade com os bens financeiros que ele passou a ter, só que agora ele não sabe administrá-lo. Por isso que tem um ensino bem grave assim, porque se nós estivéssemos fazendo uma reflexão do período de vendo o 7º dia da semana, então nós estaríamos vendo como nós caminharíamos. Então nós faríamos a aquisição daquilo que teríamos a capacidade para administrar. Não adoeceríamos. Teríamos a capacidade de trabalhar de acordo. Então nós estaríamos numa condição bem importante, não de cobiçar aquilo que o olho está vendo, mas aquilo que nós temos a capacidade para segurar. Toda época a pessoa tem que fazer esse trabalho para voltarmos para a pátria do Espírito. É um trabalho assim, de ir organizando a vida todo um instante. É uma responsabilidade individual. O 10º mandamento é um ensino bem importante assim. Cobiçou, apropriou, é roubar. E quando a pessoa rouba, é o ladrão. Nós sabemos assim que aquela propriedade é daquela pessoa. Ela tem uma responsabilidade. Se a pessoa está cobiçando, ela é responsável. Então cada um de nós é que tem que fazer um trabalho assim para voltarmos para a pátria do Espírito. Nós temos que cumprir todos os mandamentos. E o 10º mandamento é bem importante assim, porque é não cobiçar a casa, a propriedade, os pertences que aquela pessoa possui. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de sermos cuidadosos conosco e nos tornarmos cuidadosos. Não é esse, não é aquele. Eu é que tenho que observar o procedimento que eu preciso de ter. Então toda época a responsabilidade sempre é individual e nós temos que fazer esse trabalho de indivíduo. Então a responsabilidade de conhecer os ensinos, de estudar o livro Na Luz da Verdade, é uma responsabilidade que a própria pessoa vai ter que ter para ela não ter solidão, para ela não ter um processo de entristecimento, para ela ficar segura com ela mesma. Estudar o livro Na Luz da Verdade tem essa referência assim, o cuidado. E esse cuidado não é para um período, é a vida toda. A nossa vida é como aquele motorista naquela estrada. Ele tem que manter-se lúcido a estrada toda, porque se ele descuida um pouco, ele não vê aquele desvio. E nós, se não nos mantermos lúcidos, nós também desviamos. Então cada pessoa tem que fazer esse trabalho com ela mesma. Então quando uma pessoa melhora na conduta, na maneira de valorizar aquilo que ela tem, ela então vai caminhando todos os dias para a finalidade da sua existência.